Queridos amigos, sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje nós trataremos de um tema que entendo que é de interesse coletivo, em função do que a gente vai tratar aqui, do que a gente vai conversar. Naturalmente, a grande maioria das pessoas sabem que os Jogos Olímpicos de 2024 deve se iniciar oficialmente a partir do dia 26, depois de amanhã, na sexta-feira. E claro que tem alguns jogos alguns esportes que já estão sendo realizados, mas por conta da própria agenda das Olimpíadas. Oficialmente, a abertura dos Jogos deve acontecer no dia 26, na próxima sexta-feira, depois de amanhã, repetindo, né? Mas o que me levou a trazer esse tema, a falar a respeito desse tema, no momento em que as pessoas levam a sua atenção para as televisões, para as mídias, enfim, e é um momento de congraçamento, né, internacional. Esse momento de congraçamento, como alguns devem saber, mas eu aqui vou fazer um pequeno histórico, é por conta de uma organização que foi ocorrendo ao longo do tempo, e é claro que com todas as influências políticas, econômicas, sociais, de toda a sociedade, não só do continente europeu, que foi ali que iniciou, né, mas também de todos os outros continentes, né? Então, à medida em que o tempo foi passando, quer dizer, 1896 o que se tem da era moderna, vou até aqui resgatar para nós não perdermos o fio, né? É que 1896 é, são retomados, vamos dizer assim, porque, como todos sabem, ou como alguns já sabem, né, os Jogos Olímpicos remontam ainda lá no sexto, sétimo século antes de Cristo, né? Já que é essa a medida de tempo no mundo ocidental. E, claro, que a retomada, por isso o nome retomada, ocorre de forma mais organizada em 1896, com o então, né, chamado Barão de Coubertin, né? E aqui eu vou apenas acessar para ter a informação um pouco melhor com os amigos, mas então ocorre em Atenas, né, em 1896, aqui, e a partir daí, uma série de eventos, quer dizer, foi combinado, acertado, a princípio, o período de 4 em 4 anos, mas também surgiram os Jogos Olímpicos de Inverno, né? No caso, da sexta-feira, agora, nós vamos tratar dos Jogos Olímpicos de verão, né? Verão no continente europeu, portanto, no hemisfério norte, né? Mas por que então nós trouxemos isso para falar do direito internacional? Porque, como eu disse ainda há pouco, é, a modulação que foi ocorrendo ao longo do tempo trouxe uma nova, a cada edição das Olimpíadas, em razão exatamente dos reflexos políticos, econômicos, sociais de todo o mundo, isso também fazia com que, e faz, né, com que as organizações, notadamente o COI, né, que é o Comitê Olímpico Internacional, e em conjunto com todos os comitês olímpicos nacionais, né, de cada país, né, fazer um ajuste, uma adequação periódica às normas, às regras, etc. Quando eu falo do direito internacional global, é porque, em alguns momentos da nossa história, nós todos sabemos que, por vezes, o direito ficou, direito internacional, sim, mas dentro de um, digamos assim, de um espaço
específico. Por exemplo, direito internacional entre os países do continente europeu, o direito internacional entre os países do chamado mundo ocidental, né? Então, quando eu falo aqui direito internacional global, naturalmente, é para incluir todas as perspectivas num todo, né? No conjunto mundial do direito internacional. E isso eu trato também, falo também, porque o meu interesse hoje aqui é falar que, apesar de toda a nossa história relativa ao movimento olímpico, reascendido, retomado em 1896, eu até fiz aqui alguns pontos para a gente destacar, nós temos evoluído em alguns pontos, mas é preciso que haja ainda digamos assim, não digo uma pressão, mas que as nações, os países, os estados nacionais precisam ficar atentos, porque, ao que parece, que em algum momento nós retrocedemos em alguns pontos. Como eu falei, que os aspectos políticos de cada estado, ou de blocos, né, de estados, né, a Comunidade Europeia, né, enfim, até mesmo o Mercosul, mas esses blocos econômicos e sociais, essas interferências trazem, às vezes, alguns ganhos, mas também demonstram ou deixam em aberto, né, com muita clareza, é, situações que às vezes estavam encobertas, né, por com outras questões e não estavam sendo demonstradas, né? E no momento desse em que a Olimpíada se inicia, é, é o momento que a gente precisa fazer uma avaliação quanto ao direito, não só o direito desportivo, né, envolvendo todas as atividades desportivas dentro das Olimpíadas de 2024, mas também penso que é necessário a gente fazer uma avaliação quanto à participação, por exemplo, de todos os países do planeta, né, de todos os países dos Jogos Olímpicos. Quando nós vivemos, atualmente, duas grandes guerras que tomam a nossa atenção, não só no aspecto humanístico, econômico e social, mas também no aspecto desportivo, porque essas nações que estão conflagradas por conta dessas guerras, elas têm muito maior dificuldade para participar dos jogos e também com uma certa dificuldade quanto à hipocrisia, entre aspas, de uma participação apenas para constar, quando, na verdade, ainda existe um grande conflito instalado em seus países, em suas fronteiras, enfim, né? E aqui eu penso que os Jogos Olímpicos são uma oportunidade, né? Esses jogos, e notadamente agora 2024, é uma grande oportunidade para que a própria ONU, em conjunto com o COI, Comitê Olímpico Internacional, e as demais entidades internacionais é, de consenso, né, de busca do consenso, atuem, né, essas entidades, os representantes, os líderes dessas entidades, atuem para aproveitar esta oportunidade de congraçamento para retomar, para buscar pontos de convergência para possíveis amenizações, vamos dizer assim, dos conflitos e, quem sabe, até mesmo um cessar-fogo imediato
para as questões mais cruciais que nós temos conhecimento hoje, que é a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, né? E a guerra que se instalou de forma dramática na região de Gaza e Cisjordânia, né? Entre Israel e o povo palestino. Eu digo povo palestino porque, do que a gente depreende, por mais que nós aqui precisemos fazer primeiro, fazer uma pequena crítica, né, de que apenas os especialistas falam a respeito, mas nós, leigos, em alguma medida, nesse assunto de estratégia, nesse assunto de conflitos e da própria guerra, precisamos também, no nosso nível, né, participar e emitir nossas opiniões, claro que sempre dentro, de parâmetros científicos, de parâmetros, da ciência, né? Mas precisamos exatamente buscar esses parâmetros, essas informações, para atuar nos nossos níveis, né? No nível de cada um, para buscar a paz, a pacificação, né? Então, o fato de trazer o tema dos Jogos Olímpicos como uma oportunidade para o mundo, para os países, né? De uma oportunidade de buscar um melhor forma de relacionamento, melhor forma de amenizar esses conflitos, é uma maneira, penso eu, que nós poderemos aí minimamente ter duas vantagens, né? A primeira, é claro, de exercitar o próprio esporte, de evoluir, desenvolver o próprio esporte, como está e como será, né, a partir desses dias de Olimpíadas. Mas, por outro lado, se nós conseguirmos também obter algum avanço em negociações, em conversas, em convergências de pensamento e até mesmo a criatividade, né? Criatividade, para obter uma, um consenso e menor atrito e conflito entre os estados. Eu aqui falei ainda há pouco que nós temos, às vezes, uma dificuldade de aprender com a própria história, o que é lamentável, né? Nós, aqui no Brasil, temos na nossa Constituição, logo nos primeiros artigos, né, nós temos, por exemplo, que o Brasil defende a autodeterminação dos povos, né? Claro que aí a autonomia dos estados, em cada um com a sua especificidade, com a sua peculiaridade, né, de convivência. E, claro, que nós devemos compreender da diversidade que os estados nacionais, os estados, os países, né, assim constituídos, as dificuldades que eles têm, porque as culturas são diversas, não é? Nós temos idiomas distintos, e assim a própria organização legal, né, organização legislativa e legal de cada estado nacional, de cada país, é diferenciada. Então, existem uma série de fatores, claro, que devem ser observados e devem ser discutidos, debatidos, né? Sempre com um viés de pacificação. E aí, claro, porque somos diversos, porque somos países distintos, nós devemos respeitar a autodeterminação do outro país, como nós também queremos que os outros países respeitem a autonomia do Brasil, né? Então, mas ao todo, quer dizer, apesar não, mesmo com este viés de respeitar a autonomia do outro país, precisamos também entender que nós temos uma organização internacional, né? Duas aqui especificamente que são
chamadas nesse momento. O próprio Comitê Olímpico Internacional e, claro, a ONU, né? A Organização das Nações Unidas. E aqui penso que nada fica separado. É difícil falar de uma coisa apenas sem compreender que tudo isso está conectado, como se fala, né? Porque nós, como nós já falamos, o ressurgimento das Olimpíadas em 1896, né? Pelo Pierre Coubertin lá, enfim, de lá para cá surgiram aconteceram, né, vários fatos históricos que deveriam ter nos ensinado, né, para nós não repetirmos, né? Não estamos hoje repetindo, né, situações que vivemos no início e durante o século XX, como é o caso das duas grandes guerras que nós tivemos no século XX, mas e dessas guerras localizadas que também geram, claro, grande sofrimento, grande amargura e dor para as populações envolvidas, né? E aqui eu queria também fazer uma alusão importante, porque eu citei a ONU, né? E citei a nossa Constituição, né, nos seus artigos primeiros. Eu quero aqui ressaltar que a Declaração, só um instante, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela traz, evidente, né? O próprio nome, o próprio título já estabelece assim, uma série de direitos universais que devem ser respeitados também pelo Comitê Olímpico Internacional, né? Se existe um estreito relacionamento, se existir um estreito relacionamento do Comitê Olímpico Internacional com outra grande entidade, né, no nível internacional, que é a própria ONU, lá com o secretário-geral Antônio Guterres, é importante que haja essa confluência para buscar, nesses momentos de congraçamento, oportunidades, de novo, repito, buscar oportunidades para atuar nessas diversas frentes de conflitos internacionais, no sentido de obter um consenso, obter uma amenização, obter uma trégua, né? Dada a extrema dramaticidade que hoje nós observamos, tanto na guerra entre Rússia e Ucrânia, quanto a guerra entre o Israel, o Estado de Israel, e o povo palestino, né? Então, essa eu penso que é uma tarefa importante que nós, cidadãos, nós dos diversos países, devemos, digamos assim, reforçar, né, os nossos representantes para que busquem, nesse momento, nesse período aqui de 15 dias, né, nós temos as Olimpíadas e as Paralimpíadas. Nós teríamos aí um período aproximado de quase 30 dias, né, de jogos que podem representar, quem sabe, uma oportunidade para a busca de uma paz mais perene, né? Mais contínua. E aqui eu falo isso também, eu anotei, né? É que nós tivemos situações que estão agora, de novo, ocorrendo nos Jogos de 76, 1976, os Jogos de 1980, naquela época ainda na União Soviética, e assim em diversos jogos. Nós tivemos aqui uma coisa interessante, retomando, voltando lá em 1936, nos Jogos de Berlim, o quanto aqui eu penso que é importante a gente frisar o papel do esporte, né, no sentido mais amplo, para desmistificar, para quebrar preconceitos, para diminuir
situações que, por muitas vezes, são situações que geram o ódio e geram a discriminação entre as pessoas. Em Berlim, em 36, havia, já ainda, naquela época, já havia a atuação, né, de Hitler, e o nazismo, né, lamentavelmente, já estava se encampando dentro do sistema alemão. Em 36, havia uma intenção de demonstrar a supremacia racial chamada ariana, né, vinculada aos germânicos, né? E, no entanto, ali que aconteceu? Aconteceu grandes vitórias, notadamente do atleta norte-americano, né? Que negro, né? Que trouxe, digamos, jogou água fria, né? Naquela situação, naquela cerimônia que estava com a ideia de, digamos assim, não é ratificar, mas de reforçar o pensamento ariano, o pensamento discriminatório, o pensamento de antagonismo, né? Então, vejam, aqueles jogos de 36, de 1936, penso que servem de exemplo para demonstrar que o esporte pode quebrar essas situações de que, é, dependendo da cor, da origem, ou do tipo, ou da cultura, é melhor ou pior, né? Então, quebrar esses paradigmas nefastos, paradigmas que fazem mal e criam ódio à humanidade, também é papel dos Jogos, né? Dos Jogos Olímpicos, na versão que nós hoje temos, né? E já naquela ocasião, em 36, com a vitória, né, do norte-americano, que me parece que venceu, até vou dar uma olhada aqui, me parece que venceu quatro, né, das provas, e, enfim, com isso quebrou, né? É verdade que já existia o pensamento em defesa, né, de toda a comunidade negra, mas naquela ocasião, é, se por acaso não fosse a vitória, né, eh, bastante contundente, desse corredor, era um corredor, né, e certamente hoje talvez tivéssemos uma outra versão, né? E mesmo assim ainda ocorreu a Segunda Guerra Mundial com toda aquela atrocidade que nós conhecemos. Mas aqui é importante, então, que a gente trabalhe também o esporte para buscar uma relação de amizade entre as nações, de compreensão das adversidades e um trabalho para que também, no caso da ONU, é, digamos assim, em comum acordo, né, com o Comitê Olímpico Internacional, é, termos oportunidades políticas para fazermos mudanças que tragam maior pacificação ao mundo, né? E aqui eu queria também citar essa questão dos casos atuais de duas grandes guerras. Vejam, é evidente que a gente aqui, eu não estou aqui citando outros movimentos, outras atrocidades que ocorrem não só no continente africano, mas em outras regiões. É porque nós trabalhamos com a informação que nos chega, e a informação que nos chega hoje denota dois grandes conflitos, como eu já falei, Rússia e Ucrânia, e Estado de Israel contra o povo palestino. Vejam o que eu estou falando, Israel contra o povo palestino, e não contra o Hamas. Aí depois é uma discussão política e até estratégica, que cada um da sua área vai fazer a avaliação devida. Mas o fato é que, no caso da primeira guerra que surgiu, que foi a guerra entre Ucrânia e Rússia,
Por exemplo, a posição do Comitê Olímpico para as Olimpíadas de 2024 foi de afastar os atletas da Rússia, né? E agora a gente percebe um tratamento, afastar os atletas da Rússia que não participarão defendendo o Estado russo nas Olimpíadas. E no caso de Israel, não. No caso de Israel, os atletas já soube até que já estavam chegando, né, a Paris para participarem dos Jogos. Os atletas da Ucrânia, eu aqui não tenho a notícia, mas quanto aos atletas da Palestina, basicamente, muitos, centenas, foram mortos, o que é lamentável, não é? E muitos outros, claro, não houve condição, não tem condição de estrutura, né, organizacional para participar dos Jogos. Então, nós temos aqui, basicamente, a informação que o Estado de Israel participará dos Jogos, mas não o Estado russo. Ucrânia, fica aqui a dúvida, depois até a gente pode fazer uma pesquisa e colocar aqui no nosso vídeo, né? Mas, amigos, basicamente o que eu queria trazer aqui para vocês era essa linha de pensamento, né? A utilização dos Jogos Olímpicos, a utilização das competições desportivas, no sentido não só de desenvolver o esporte, mas também de desenvolver habilidades, nas relações diplomáticas, nas relações políticas entre os estados nacionais de todo mundo. E, em conjunto, o máximo de países se reunirem para buscar amenizar ou buscar a atuação direta em situações como são essas duas situações que eu aqui coloquei, que é o caso da guerra da Ucrânia com a Rússia e Estado de Israel contra o povo palestino. E, voltando à Declaração Universal dos Direitos do Homem, dos direitos, né, dos direitos humanos, é fundamental que a gente revisite tudo isso que ocorre, como eu falei ainda há pouco, existe uma conexão, né, entre todos esses atos. A sociedade, como sabemos, é resultado de todo o conjunto de atuações dos indivíduos, das pessoas, não só no âmbito doméstico, mas também no nível internacional. E aqui, então, fica a minha digamos assim, súplica, né, aos amigos e àqueles que, de alguma maneira, tiverem como atuar para levar as mensagens e buscar essa pacificação dos conflitos, fica aqui, então, minha súplica e o meu desejo, né, de que isso seja alcançado. Eu vou, basicamente, ficar por aqui, desejando a todos que tenham uma ótima semana. Quem puder assistir na sexta-feira, depois de amanhã, né? Assistir à abertura dos jogos. Sempre é um espetáculo muito bonito, né? Muito bem organizado. E parece que esses Jogos de Paris, em particular, trarão muita beleza, né? Para o espectador. Então, eu desejo também àqueles que vão acompanhar que tenham ótimos momentos, né, de assistência aos Jogos Olímpicos. E aos atletas e a todos aqueles envolvidos na estrutura e na vida olímpica durante esse período, eu desejo muito sucesso, muito congraçamento, né, muita harmonia entre todos, para a gente, mais uma vez repetido, aproveitar essa oportunidade para trazer melhor vida, melhor condição de dignidade a toda a população do nosso mundo, né? E eu espero, então, reencontrá-los na próxima quarta-feira, quando aí, se nós tivermos oportunidade, conversaremos alguma coisa sobre as Olimpíadas ainda, porque estará
exatamente no centro, né, do período olímpico, mas também já está separado um outro tema de interesse coletivo, que eu espero que vocês gostem também. Um grande abraço a todos, uma ótima semana, repito, e nos vemos em breve.